Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Mirac 360 e hoje aqui com um exemplo prático de como fica a questão do imposto de renda para quem ganha aí R$ 5.000 ou mais, né? Como que é o impacto aí com essa alteração do piso do magistério. Tem gente preocupada e tem muita fake news já circulando, né? Então, vamos aqui só analisar bem rapidinho, de forma prática aqui, com a ajuda dessa apresentação que eu preparei para vocês. Bom, a primeira coisa que eu quero tranquilizar vocês é o seguinte, a base de cálculo para o imposto de renda não é o seu salário bruto, você sabia disso? Né? Não é o seu salário bruto, e sim o seu salário após as deduções legais. Tá? Então, se a gente pegar como exemplo aqui nessa apresentação que eu trouxe para vocês, vocês podem olhar aqui que tem de forma geral, um exemplo dado aqui, ó, o salário bruto, 5.130,63, que é o valor correspondente ao piso nacional do magistério para 40 horas semanais. Então, veja, esse piso que foi reajustado, ficou acima dos 5 mil. Então preocupou, né? Então, vou perder de novo, né? Ganhei um aumento real, mas agora vai ter o desconto do leão que não tinha, porque estava zerado até 5 mil. Bom, vamos entender isso aí, tá? Qual é a nova regra do imposto de renda? Que a isenção é até o quê? Até R$ 5.000. Então, o limite aplicado sobre a base de cálculo após os descontos previdenciários. O INSS não mudou, o desconto do INSS continua sendo progressivo, né? E aí, para você entender o desconto do INSS, você precisa entender que ele também incide sobre alíquotas variadas, né? E aí, não é igual aquele cálculo direto que a gente muitas vezes pensa, tá? Vou mostrar para vocês já como é que funciona, mais ou menos, né? Se você quiser entender melhor, consulte o seu contador, né? Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: como que funciona o desconto no salário? Né? Então, nós temos aqui ó, o salário de 5.130, lembrando que esse é o piso para 40 horas. As prefeituras muitas vezes pagam proporcional, porque você trabalha 25 horas, não é? Então é proporcional, tá? E às vezes fica mais do que o piso ou não. No caso, aqui nós estamos falando de 40 horas, que era a preocupação. De forma geral, nós temos aqui a base de cálculo do imposto de renda. Ó, nós temos aqui o salário bruto, 5.130, né? E aqui embaixo o desconto do INSS. Foi aplicado a alíquota do INSS. Essa alíquota aqui, ela é geral, está aqui, tá? A dedução aqui geral. E aí a base de cálculo ficou 4.570. O que quer dizer com geral? Significa que é preciso olhar o contra-cheque seu para saber como que foi feito o desconto do INSS, né? Esse aqui é só um exemplo que não vai, de fato, pode ser que não seja assim o seu contra-cheque, apareça assim. Vamos supor que você trabalha 40 horas e recebe 5.130. Não estou dizendo que a sua base de cálculo vai ser esse aqui não, porque cada prefeitura vai estar lá a incidência das deduções legais, que inclui o INSS, mas inclui também das vezes dependente. Se você tiver dependente, também vai fazer a dedução do seu dependente, e aí a sua base de cálculo vai mudar, ela vai reduzir ainda mais, tá bom? Então, não acredite em fake news, tá bom? Presta atenção aqui, ó. Base de cálculo ficou abaixo, portanto, ó, após descontar no INSS, a base ficou 4.570. Comparação com o limite, este valor está abaixo do teto de isenção. Então, o resultado do imposto de renda é zero, tá? Só mostrando aqui, ó, muita gente tem essa ideia, que é simples. Eu estou mostrando aqui para vocês um Orelite, aqui, um contra-cheque aqui do município do trabalho, e a gente tem aqui o salário mensal de um professor, né? Então aqui é 25 horas, 3.200. Então veja que o salário aqui é 3.200 para 25 horas, tá? E nós temos a aplicação da alíquota do INSS de 12%. Veja que se você fizer um cálculo simples aí na sua calculadora e multiplicar aqui 12% em cima de 3.200, você vai ver que aqui, ó, o desconto seria de R$ 380, R$ 384, coisa assim. E você percebe que aqui não foi isso descontado do funcionário, foi descontado 77. Por quê? Por que aqui está dizendo que é 12% e aqui não corresponde a esse valor? Eu, como disse para vocês, a tabela é progressiva e como você tem as faixas salariais, quando você atinge determinada faixa, a prefeitura aplica lá um desconto. Aí o seu salário ultrapassa, ela aplica outro desconto sobre aquela parcela. E ela soma no total e deu R$ 277. Então, não é porque está escrito aqui 12% que você vai pagar 12% sobre 3.200. Tanto é que se você calcular, usar uma calculadora, ó, esse aqui, se você usar a calculadora aqui, ó, eu fiz aqui, ó, deu R$ 384. E a mesma coisa acontece com o imposto de renda. Pela regra antiga, aqui, ó, 2025, essa professora aqui, ó, que recebia 3.200, ela já tinha um desconto no imposto de renda de R$ 12,30. E você perceba que ela está na faixa que aplica a alíquota de 7,5. Quando você multiplica 7,5 vezes 3.200, não dá dos R$ 12, né? 7,5 aqui dá cerca de R$ 240. Só que veja que não foi isso que foi aplicado, né? Então, como que funciona o imposto de renda? Pega-se o salário bruto do professor, 3.200, por exemplo, elimino aqui esses R$ 277, então desconto, vai cair para 2.000 e pouco, né? Aí depois desses 2.000, se tiver dependente, vai ainda fazer a redução e só depois eu vou ter a base de cálculo para aplicar a alíquota de imposto de renda, tá? E se você fizer a aplicação do imposto de renda aqui, daria mais de R$ 100. Porém, por que não dá R$ 100 ele deu 12? Porque existe ali as faixas, como eu disse para vocês, é um desconto progressivo e tem as faixas, né, de aplicação. Então, isso era o ano passado. Em 2026, né, o professor que ganha até 5 mil está zerado. Então, essa professora com esse elite aqui de 3.200, ela não vai mais ter a aplicação nem mesmo desse desconto. Tá? Então já é um ganho real também aí que essa professora está tendo. E assim todos os demais professores. O que você precisa se preocupar é se você trabalha em duas instituições. Por exemplo, se você trabalha no município e estado, bom, aí você vai, como eu dizer, o seu salário vai ultrapassar o limite de R$ 5.000, só que você não vai ter a dedução do seu contra-cheque, porque você trabalha em instituições diferentes. Né? Então, você ganha, por exemplo, 3.200 no município e ganha mais uns 4.000, 5.000 ou 3.000 que seja no estado, vai somar esse ganho seu. Então, no final do ano, quando você fizer a declaração, você vai ter que pagar. Né? Por quê? Porque você não pagou durante o ano. Mas isso já acontecia, tá bom? Só que, da mesma forma, você vai ter um ganho real, porque aumentou o limite de isenção, até 5 mil, assim como aumentou o limite de isenção da renda anual, ok? Então, a única preocupação que tem é isso aí. Então, consulte um contador para saber quanto você deve poupar por mês, a fim de você depois restituir o leão no final do ano, caso você trabalhe em duas instituições, com CNPJ diferente. Se for no município, aí não. Mas se você é professor e supervisor no município, é diferente, porque aí a própria folha de pagamento já vem lá a dedução, ok?
Ultrapassou o limite de 5 mil, tem a dedução. Lembrando que a dedução não é sobre o seu salário bruto, ou seja, depois que descontou o INSS, dependente, ou outras coisas que eu não tenho conhecimento, tá? Então, isso aqui já dá pra gente ter uma ideia de como vai ficar aí o salário. Então, não acredite em fake news, que, né, tá circulando por aí, lembrando aí do rei da fake news que tá fazendo essa caminhada aí, então cuidado com as fake news, tá bom? Se você quiser fazer uma simulação, você pode vir também no site da Receita Federal, tá? Aqui no site da Receita Federal, ó, se você colocar, só para você entender como que o ganho foi real, ó, eu tenho aqui o ano calendário 2025. Se a gente colocar o piso salarial do professor 5.130, para quem trabalha 40 horas, né, pela regra anterior, o imposto cobrado seria cerca de R$ 364 de imposto, tá? Depois das deduções aí. Eu acho que isso aqui é uma simulação, né, pode ser que você mexa menos ou mais, mas seria em torno de R$ 300 de desconto na folha de pagamento. Então, com a nova regra do imposto de renda zerado até 5 mil, o professor, principalmente, que está nessa faixa, ele tem um ganho real no seu salário. Vamos mudar aqui o ano calendário para 2026. Ó, ano calendário de 2026, vou pôr aqui o salário de 5.130, que é o piso nacional, né? E vamos fazer o cálculo. Olha, pela simulação aqui, deu um desconto de R$ 46 pela simulação. Mas lembrando, isso aqui é um simulador, tá? É um simulador. Da Receita Federal mas é um simulador. As deduções todas não estão aqui, né? E as deduções podem mudar. E a faixa de aplicação também, ela também tem alguns cálculos são feitos lá, que eu não entendo, né? Então, se você quiser compreender um pouco mais, você pode consultar o seu contador, tá? Mas a gente vê que mesmo que fosse descontado do salário do professor, que trabalha 40 horas, R$ 46, ainda é um ganho perceptível, né? Muito grande. Porque lembrando, no ano calendário de 2025, o desconto do imposto de renda era de mais de R$ 300. E agora está caindo para R$ 46 aqui, pela simulação, tá? Então, o ganho foi enorme, né? Isso representa praticamente quase um novo salário durante o ano. Então não acredite em fake news, né? Dá uma olhadinha aí, pesquisa. Se você for no próprio chat GPT aí e perguntar para o chat GPT como que é ser feita o cálculo do imposto de renda, a partir da isenção e tudo mais, você já tem uma ideia. Se você quiser uma informação mais correta, você pode estar aí consultando um contador, ou mesmo aí o responsável aí pelo pagamento da sua prefeitura, né? Para você entender melhor, tá bom? Mas é isso aí, não precisa se alarmar, né? Igual está sendo colocado aí, que com o novo piso do professor, o professor perdeu a isenção. Não é isso que está acontecendo, tá? Não aconteceu isso, até porque, como eu disse para vocês, a alíquota do imposto de renda, ela é aplicada sobre a base de cálculo do salário após descontado aí o INSS, dependente, os descontos legais. Então não é sobre os 5 mil. Se você ganha R$ 5.130 fazendo 40 horas, o imposto de renda não vai ser aplicado sobre R$ 5.130, vai ser aplicado sobre a base de cálculo. Depois que descontou o seu INSS, descontou aí os dependentes, tá? Então, isso daí é o que acontece na prática. E não é você pegar lá e multiplicar a alíquota do imposto de renda pela base de cálculo, não. Existem as faixas salariais e dentro de cada faixa é aplicado ali um percentual, né? E aí vai se somando, tá? Então isso aí é muito mais complexo, um pouquinho mais complexo do que a gente pensa, tá? E, como eu disse, a partir de 5 mil, aí começa a progressão do imposto de renda. E a partir de 7.300, se não me engano, aí sim já é aplicada a alíquota cheia, né? Que parece que é 27,5%, mas a partir de 7.300, ok? Mas dentro de 5 mil aí é uma alíquota variável. Então é isso aí, eu espero ter ajudado, né, a entender um pouquinho melhor aí o que está sendo proposto aí, tá bom? Tanto a questão do piso, que foi reajustado, né, acima da inflação, porque a lei que vinha lá, que foi já aprovada anteriormente, ela já faz esse reajuste do piso, né? Então tem gente que fala assim, mas no governo anterior foi dado 33%, 34% de aumento. Agora veio essa mixaria. Mas é porque já está previsto em lei. Né? O governo fez uma medida provisória e deu essa alteração acima da inflação. Porque pela lei a alíquota era muito menor. Né? Então foi feita a alteração para que pelo menos o salário tenha um ganho real. Tá bom? Agora cabe aos municípios, aos estados, repassar esse reajuste ou aumentar ainda mais para valorizar o seu profissional da área de educação. Tá bom? Então a gente conta aí com nossos prefeitos para estar pensando um pouquinho aí na nossa classe. Tá bom? Deus abençoe a todos. E aí, né, lembrando mais uma vez que os 5.130 é para o cargo de 40 horas, tá bom? Então até mais, fica com Deus, Deus abençoe a todos.